olhando um pouco a discussão toda, desde a história do voucher, agora mobile, a discussão toda, você vê o seguinte: você tem N soluções, de novo, aquele ponto de flexibilidade. Você tem N soluções, cada uma vai atingir um público, e o diagnóstico e o objetivo de política pública, pensando já, fazendo a conexão com a história do regulador, é distinto. O Chedi colocou muito bem, aqui eu tenho uma situação sobre credenciamento completamente diferente do mercado americano, e o objetivo de inclusão de quem eu quero incluir não é necessariamente o público da Apple. Esse 4% é o top da pirâmide, que já usa cartões, já usa meio eletrônico com 80%. Então, quando você olha essa situação, volta para aquele desafio que o regulador e a autorregulação têm, que é como eu crio uma regra suficientemente flexível para comportar uma realidade tão ampla de situações, desde um voucher verticalizado até uma solução NFC, passando por soluções de baixo custo para a inclusão de quem tiver no Bolsa Família ou assim por diante. Ou seja, é difícil você achar um modelo, e acho que o ponto que o Raul colocou lá no início, voltando, é flexibilidade de soluções, prazos, etc. É a única forma de você fazer isso. Como que eu crio padrões para a indústria sem quebrar essa flexibilização? Esse vai ser o grande desafio do Banco Central. E o Banco Central, na verdade, e também da BEX, da indústria, na interlocução. E quando você coloca isso em termos, digamos, de mais longo prazo, etc., você tem que, principalmente, ou seja, o grande ponto aqui é a regulação veio errada para um segmento, para outro, eu não vou entrar nos detalhes de um ou outro, não é que ela veio uma geral. O regulador não vai, a regulação não foi feita, a regulação estará sendo feita pelos próximos 30, 40 anos. Regulação até hoje, o mercado bancário tem circulares semanalmente, é assim mesmo. Se vai adaptando, vão criando novas soluções, o regulador vai fazer determinados ajustes. Então, assim, essa ideia de que houve uma regulação, não, agora há uma indústria regulada, isso é muito diferente. E essa interlocução, uma das coisas que a indústria vai ter que ter muito bem, é uma interlocução uma sintonia muito boa de interlocução, para poder passar justamente essas percepções de realidades distintas, de não pegar um exemplo importado e falar, eu quero fazer isto aqui, quando a realidade no Brasil é distinta, e do outro lado não querer travar. Não tem solução. Quer dizer assim, a única forma a longo prazo saudável de baixar preços, de baixar custos para a indústria como um todo, para todos os elos, porque no final, como ele colocou, quem paga a conta vai ser sempre o consumidor por uma forma ou por outra, concorrência, escala, inovação. Não tem outra solução. Em última instância, tudo acaba aí. Ô, Jair, eu acho que, só pegando aqui um gancho no que o Chedi comentou, eu acho que a questão de entrada, barreira para novas tecnologias, eu acho, minha opinião, não passa necessariamente por uma discussão de regulação ou uma discussão de preço. Eu acho que a questão aqui, ou seja, existem inúmeras tecnologias, inúmeras possibilidades, né? A gente estava comentando aqui de NFC, NFC é uma, Beacon, aí se você fala de NFC, se o elemento seguro vai estar embarcado, vai estar na nuvem, mobile, tag, ou seja, você passa por uma série de opções aqui, e eu acho que uma discussão que a gente tem sempre surge na mesa, ou seja, qual o caminho seguir, né? Então, acho que isso ainda é uma dificuldade, né? Ou seja, fazer todas as soluções custa, né? E talvez não esteja ainda claro para a indústria se vai ser uma, se vão ser duas, se vão ser três soluções. Acho que é um pouco diferente quando você está falando de verticais, que você pega, por exemplo, um nicho e fala de um produto pré-pago, e é um produto pré-pago. Na hora que você fala de novas tecnologias, isso passa por várias possibilidades, né? Vide aí o que aconteceu com a Apple, e aí virou uma febre a história do NFC. Né? Se vai ser essa tecnologia daqui a 5 anos, talvez não seja. Então, acho que é uma dificuldade ainda, quando a gente olha a nossa indústria, uma dificuldade que a gente tem de saber exatamente qual que vai ser esses modelos quando a gente está falando de novas tecnologias. Vou mudar um pouquinho o assunto aqui, vou jogar um pouquinho de água na fervura, como diz o outro. O Senado aprovou recentemente o projeto que estabelece a possibilidade de se ter 2 preços, pagamento à vista e pagamento no cartão. Isso agora está sendo encaminhado para a Câmara para que seja votado também. Como nós estamos falando em regulação e como isso pode interferir no setor, a pergunta é,
Como vocês veem e qual a interferência que um tipo de medidas como essa possa causar no setor? Vou deixar vocês se manifestarem, não vou indicar ninguém. Não, eu posso falar, começar, né, o debate. Eu acho que o Poder Legislativo, ele lógico, ele tem suas características e tem sua própria dinâmica, né, e é muito importante para o país, mas essas ideias, essas propostas, elas precisam olhar dentro do arcabouço também da legislação já existente. Elas precisam se encaixar, na minha opinião, dentro do contexto da legislação já existente. O que é um ponto relevante é, se você permitir essa questão de 2 preços, né, ok, se a sociedade brasileira decidir, está decidido, né? O que normalmente nós estamos alertando é o seguinte, qual o efeito dos vasos comunicantes aí em relação à dinâmica do sistema como um todo e se realmente isso vai ser um ponto importante beneficiando quem interessa ao final do dia, que é o consumidor, né? Sinceramente, não sabemos. Por quê? Porque o consumidor que tem maiores condições pode acabar se beneficiando de um desconto porque ele tem dinheiro para pagar. O consumidor de menores condições que precisa desse limite de crédito, que precisa desse instrumento de incentivo ao consumo, pode acabar sendo tratado de forma diferente. Tem a questão da formalização da economia. Quanto mais nós incentivarmos dinheiro, e aí eu falo que isso é um ponto relevante para nós na indústria, tudo que incentivar dinheiro pode, não estou dizendo que vai, né, mas pode acarretar aí alguns prejuízos ao processo de registro dessa formalização. Então, eu acho que a sociedade brasileira é madura o suficiente para julgar qual o melhor caminho que ela deve tomar em relação a essa questão. Os órgãos de defesa do consumidor já têm se manifestado a respeito disso de uma forma muito eficiente, alertando para essas questões importantes, se realmente isso, na prática, vai ajudar o consumidor no fim do dia. É uma reflexão que eu acho que vale nós realizarmos ela com mais prazo, com mais tempo e com um debate muito maior, que eu acredito que o Legislativo, dentro da sua característica, vai fazer ao longo do tempo, né? Então, não é uma questão muito simples e não é uma questão também binária. Não, isso vai beneficiar o consumidor porque ele vai ter desconto. Mais ou menos. Isso aí tem que ser analisado sobre vários aspectos, né? Alguém mais quer se manifestar desse assunto? Ronaldo? Esse assunto é bastante interessante, né? E é acalorado, já não é de hoje. Até como exemplo, acho que teve um seminário internacional que o Banco Central promoveu no Rio, faz uns 2 anos, eu não lembro exatamente, acho que o seu Castilho devia estar lá. Isso foi bastante debatido lá. Se olhar, você pegar hoje a posição do varejo, né, nós somos favoráveis que houvesse isso. Você coloca alguns pontos, e eu concordo. Você fala, qual o benefício final? Será que até o varejista ele vai realmente diferenciar? Ou chega... Já teve exemplo, né? Brasília, não sei se ainda permite. Brasília já tinha um entendimento do PROCON lá, era permitida a diferenciação de preço. Brasília, sinceramente, já acontece isso na prática. E nós não estamos vendo nenhum prejuízo para a questão da indústria, né? A questão é nós avançarmos na reflexão se isso é bom para o consumidor ou não, né? Sim. Se você coloca um ponto, vai na contramão de você aumentar a participação da plataforma eletrônica, tem a questão da formalização, porque você começa a fazer transação em espécie, né? Então, tem os lados negativos. Aí, por que tá, né, o varejo, quando eu falo do varejo pelo nosso segmento, a gente é favorável? Tem talvez algo maior que isso, que nós olhamos, que é o seguinte, né? É aquele direito de escolha que pode, né, entendemos que vai ocorrer no incentivo da concorrência, né? Eu tenho um instrumento, né, lá para o varejista, que ele pode se utilizar disso como uma forma de concorrência. Então, a gente olhando o lado da concorrência, nós falamos assim, olha, entre prós e contras aí, nós entendemos que seja favorável. Por isso, por outro lado, a gente, né, coloquei no começo, tem uma questão de precificação nisso, e talvez o interessante é que quanto menor for a precificação nesse processo, mais irrelevante passa a ser essa discussão se isso pode ou não pode dar o desconto, né?
Perfeitamente. Vou aproveitar aqui e vou juntar duas perguntas, uma do Giovanni, da FIPECAF, e a outra do Fábio Viana. O Fábio pergunta se tem, no caso, Raul, para você, se o regulador pode intervir na taxa cobrada pelos adquirentes e se qual o impacto, que é mais ou menos o que o Giovanni pergunta, só que ele vai na linha da questão das agendas dos lojistas, se com os arranjos poderia haver mudança nessa forma. Bom, se o regulador pode, tem que perguntar para ele. Eu acho que o regulador tem diversos poderes e exerce ele da forma como ele entende dentro do contexto político, social e regimental e da legislação brasileira, né? Então, eu não posso responder pelo regulador. O que a gente coloca, o que normalmente a minha percepção, é que o regulador tem sido sempre, na tomada de decisões, tem ponderado, tem ouvido, é um regulador de cunho técnico, né? Então, ele tem essas características que são, por nós, da indústria, muito bem recebidas, né? Então, eu não vejo nenhum exemplo hoje, recente, no mercado brasileiro, com essas características de imposição no que tange aos aspectos de preço. Mas se ele pode ou não pode, acho que é bom a gente perguntar para ele, né? Vou mudar um pouquinho aqui a questão, vamos voltar um pouquinho para a diversidade do país, né? Nós sabemos que tem um público em torno de 30 a 40 milhões de pessoas que não são bancarizadas. E dentro de um dos motivos da regulação do mercado era que a forma como a atuação nesse mercado pudesse trazer esse público para dentro do sistema. Com base nisso, como vocês analisam a contribuição do nosso setor de meios de pagamentos eletrônicos para inserir essa população no mercado? O pré-pago seria uma forma, tem outras? Como vocês veem isso? Quer fazer seu primeiro, Castilho? Eu acho que a contribuição tem sido extraordinária. Se vocês avaliarem que de 1996 para cá, as empresas credenciadoras, antigas e atuais, praticamente terminalizaram todo o Brasil, e o Chedid foi muito feliz quando falou que uma coisa é fácil, colocar um terminal aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, outra coisa é muito mais difícil um terminal no interior do Amazonas. Mas essa resposta, Jair, já está sendo dada. O Brasil definiu um modelo muito inteligente. Ele terminalizou primeiro o país para poder criar alternativas e agora os emissores vão poder criar alternativas de meios de pagamento para formalizar. Se não houvesse essa terminalização ou a plataforma sendo oferecida, a plataforma eletrônica sendo oferecida por país, isso seria impossível. Então, eu acho que o país foi muito inteligente, de uma forma ou outra. Eu não sei se isso foi realmente fez parte de um grande planejamento, mas esse foi o plano. Os emissores, os bancos, os credenciadores investiram muito para se criar uma plataforma no país, uma plataforma de aceitação. São poucos países do mundo que conseguem isso. Vou associar isso ao problema do chip nos Estados Unidos. O grande problema do mercado americano de implantação de uma plataforma mais segura como o chip está efetivamente que o modelo de terminalização das credenciadoras é completamente diferente. Então, nós temos lá centenas de credenciadores com tecnologias distintas e, em muitos casos, o próprio terminal pertence ao varejista, o que dificulta muito você criar um protocolo único para você ter segurança nisso. Então, a resposta acho que é muito simples. O Brasil já fez esse trabalho, está fazendo. O primeiro é de terminalização e o segundo agora, que vai fazer parte dos emissores que vão descobrir maneiras inteligentes de poder emitir novos meios de pagamento para poder formalizar a economia.